Olha, eu preciso te contar uma coisa que vai doer, mas que você precisa ouvir agora mesmo. Enquanto você está aí se preocupando com mil coisas, cuidando de todo mundo, resolvendo problemas que nem são seus, seu corpo está gritando por socorro e você nem percebe, sabe o que está acontecendo? Você está envelhecendo mais rápido do que deveria. E o pior é que existem dois hábitos malditos que você repete todos os dias achando que está tudo bem, quando na verdade eles estão roubando seus melhores anos. E não estou falando de rugas superficiais, não, minha querida. Estou falando de um envelhecimento profundo, celular, que afeta seu cérebro, sua energia, sua vitalidade, aquele brilho nos olhos que faz você se sentir viva e desejável. Enquanto você não toma consciência disso, cada dia que passa é um dia a menos da sua melhor versão. Eu sou Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra há mais de 30 anos, e se tem uma coisa que aprendi ah, atendendo milhares de mulheres no meu consultório, é que nós somos mestres em nos colocar em último lugar. A gente cuida do marido, dos filhos, da casa, do trabalho, da sogra, do cachorro, das plantas, e quando sobra um tempinho, a gente usa para se preocupar com mais alguma coisa. E sabe o que acontece com esse padrão? Ele literalmente envelhece você. Não é papo de coach motivacional, não. É ciência pura, neurociência, endocrinologia, tudo que você imaginar. Esses dois hábitos que vou te revelar hoje são tão comuns, tão aceitos socialmente, que você provavelmente vai se reconhecer em pelo menos um deles. E quando isso acontecer, você vai entender por que que está se sentindo cansada, sem energia, com aquela sensação de que o tempo está passando rápido demais e você está ficando para trás. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu no meu consultório semana passada. Entrou uma mulher de 52 anos, linda, bem cuidada, mas com um olhar que eu reconheço de longe. Aquele olhar de quem está exausta por dentro, sabe? Ela sentou na minha frente e disse: Doutora, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu me olho no espelho e não me reconheço mais. Não é só a questão física, é algo mais profundo. Eu me sinto velha, apagada, invisível. Meu marido mal me olha, meus filhos só me procuram quando precisam de alguma coisa. E eu acordo todo dia com a sensação de que estou apenas sobrevivendo, não vivendo. E aí ela me contou a rotina dela. Prepara café para todo mundo, resolve pendências da casa, trabalha o dia inteiro, volta para casa e continua trabalhando, dorme tarde porque tem que adiantar coisas para o dia seguinte. E no meio disso tudo, ela se esqueceu completamente de si mesma. Quando eu perguntei quando foi a última vez que ela fez algo só para ela, por puro prazer, ela começou a chorar. Não conseguiu lembrar. E sabe o que é mais triste? Essa história se repete no meu consultório todos os dias. Mulheres incríveis, competentes, que construíram carreiras, criaram filhos, mantiveram casamentos, mas que em algum momento do caminho perderam a conexão com elas mesmas. E o corpo cobra, minha querida. O corpo sempre cobra. Ele não foi feito para aguentar esse nível de estresse crônico, essa negligência constante, esse padrão de se colocar sempre por último. E quando o corpo cobra, ele cobra com juros. Envelhecimento precoce, doenças autoimunes, depressão, ansiedade, perda de libido, ganho de peso, insônia, queda de cabelo, pele sem viço. A lista é enorme e assustadora. E se você está assistindo isso e pensando que isso não tem nada a ver com você, que você está bem, que está tudo sob controle, eu preciso te fazer uma pergunta bem direta. Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente feliz? Não aquela felicidade de Instagram, de postar foto sorrindo. Estou falando daquela felicidade profunda, daquela sensação de plenitude, de estar exatamente onde você quer estar, fazendo o que você quer fazer, sendo quem você quer ser.
Se você demorou mais de 3 segundos para responder, minha querida, você precisa prestar atenção no que vou te falar agora. Antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa. Se você está ressoando com o que estou falando, se está sentindo que essa mensagem é para você, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Não é só para me ajudar, não, embora eu agradeça muito. É porque eu posto conteúdo toda semana sobre saúde mental, relacionamentos, autoestima, tudo voltado para você que está nessa fase da vida e quer viver com mais intensidade. E deixa um comentário aí embaixo me contando. Você se reconheceu nessa história? Você também está se sentindo assim? Porque quando a gente compartilha, quando a gente se abre, a gente percebe que não está sozinha. E tem milhares de mulheres aqui nessa comunidade que estão passando pela mesma coisa que você. Então comenta aí. Vamos criar essa rede de apoio porque juntas a gente é mais forte. Agora vamos ao que realmente importa. Eu disse que existem 2 hábitos malditos que estão te fazendo envelhecer mais rápido e eu vou te revelar quais são. Mas antes disso, eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. Se você não mudar esses hábitos agora, se você continuar nesse padrão, as consequências vão muito além de algumas rugas a mais ou uns quilos a mais. Estou falando de você perder completamente sua vitalidade, sua essência, aquilo que te faz ser você. Estou falando de você acordar daqui a 5, 10 anos e perceber que você se tornou uma estranha para si mesma. E o pior de tudo, minha querida, é que enquanto você está se apagando, se esquecendo de si mesma, a vida está passando. E não volta. Não tem replay. Não tem segunda chance para viver seus 50, seus 55, seus 60 anos. E sabe o que acontece quando uma mulher se apaga? Quando ela perde aquele brilho, aquela energia, aquela vitalidade, ela se torna invisível. Para o marido, para os filhos, para o mundo. E aí vem aquela dor silenciosa, aquele sentimento de que você não importa mais, de que você foi substituída pela versão mais jovem, mais animada, mais presente de outras mulheres. Você já sentiu isso? Já se sentiu invisível? Já teve a sensação de que as pessoas olham através de você como se você não estivesse ali? Pois é, minha querida, isso não é coincidência. Isso é consequência direta desses hábitos que você mantém sem perceber. Vou te contar uma história real que me marcou muito. Uma paciente minha, vamos chamá-la de Márcia, 57 anos, casada há 32 anos, 2 filhos já adultos. Ela veio ao meu consultório porque estava com insônia severa, crises de ansiedade e uma tristeza profunda que ela não conseguia explicar. Nas primeiras sessões ela repetia: doutora, eu fiz tudo certo, fui boa esposa, boa mãe, boa profissional, por que eu me sinto tão vazia? E aí, conforme fomos conversando, eu fui descobrindo que Márcia havia passado os últimos 30 anos vivendo no piloto automático, cumprindo papéis, atendendo expectativas, mas completamente desconectada de si mesma. Ela não sabia mais o que gostava, o que queria, quem ela era além de esposa e mãe. E o pior estava por vir. O marido dela, depois de 32 anos de casamento, pediu o divórcio. E sabe por quê? Porque ele disse que ela havia se tornado uma estranha, que não havia mais conexão, que ele se sentia sozinho mesmo estando ao lado dela, e a Márcia ficou arrasada, destruída, porque ela havia dedicado sua vida inteira àquele casamento, àquela família, e de repente ela se viu sozinha, sem saber quem era, sem saber o que fazer. E olha, eu não estou dizendo isso para te assustar gratuitamente, estou te contando essa história porque ela é real. E porque ela poderia ser evitada se a Márcia tivesse percebido antes o que estava fazendo com ela mesma. Porque aqui, a verdade é que ninguém te conta. Quando você se abandona, quando você se coloca sempre em último lugar,
Quando você vive só em função dos outros, você não está sendo generosa, você não está sendo uma boa pessoa. E as pessoas ao seu redor, mesmo que inconscientemente percebem isso, elas percebem que você não se valoriza, que você não se prioriza. E sabe o que acontece? Elas também param de te valorizar. É cruel, mas é a verdade. As pessoas te tratam da forma como você se trata. Se você se negligencia, se você se coloca por último, os outros vão fazer o mesmo. E agora eu preciso te fazer uma pergunta que pode doer, mas que é necessária. Você quer mesmo correr o risco de perder tudo? De perder seu casamento, sua saúde, sua vitalidade, sua essência, só porque você não conseguiu parar e olhar para si mesma? Porque é isso que está em jogo aqui, minha querida. Não é só sobre rugas ou cabelos brancos. É sobre você continuar sendo uma mulher viva, vibrante, desejável, interessante, ou se tornar uma sombra de quem você já foi. E olha, eu sei que você pode estar pensando: ah, Ana Beatriz, mas eu não tenho tempo para cuidar de mim. Eu tenho tantas responsabilidades, tantas pessoas dependendo de mim. Como é que eu vou parar tudo para focar em mim? E eu te respondo com outra pergunta. Como é que você vai cuidar de todo mundo se você está se desmoronando por dentro? Você já ouviu aquela analogia do avião? Coloque a máscara de oxigênio em você primeiro, antes de ajudar os outros. Sabe por quê? Porque se você desmaiar, você não ajuda ninguém. É a mesma coisa na vida. Se você entrar em colapso, se você adoecer, se você se apagar completamente, quem vai cuidar de todo mundo? Ninguém. Então, cuidar de si mesma não é egoísmo, é sobrevivência, é inteligência emocional, é amor próprio. E sabe o que é mais interessante? Quando você começa a se priorizar, quando você começa a se cuidar de verdade, todo mundo ao seu redor se beneficia. Seus filhos ganham uma mãe mais presente, mais feliz, mais equilibrada. Seu marido ganha uma esposa mais interessante, mais viva, mais conectada. Seu trabalho ganha uma profissional mais criativa, mais produtiva, mais engajada. E você, minha querida, você ganha sua vida de volta. Você volta a se sentir mulher, não só mãe, não só esposa, não só profissional, mulher com todas as letras, com desejos, sonhos, vontades, prazeres. Agora vamos ao que você está esperando. Os 2 hábitos malditos que estão te fazendo envelhecer mais rápido. O primeiro hábito, e presta atenção porque esse aqui é devastador, é o estresse crônico não gerenciado. E quando eu falo estresse crônico, não estou falando daquele estresse pontual de um dia ruim no trabalho ou de uma discussão com o marido. Estou falando daquele estresse constante, diário, que você carrega nas costas como se fosse uma mochila de pedras. Aquele estresse de acordar já preocupada, de passar o dia inteiro em modo de alerta, de dormir pensando em tudo que você não conseguiu resolver, esse estresse, minha querida, é um veneno silencioso que está correndo você por dentro. Deixa eu te explicar o que acontece no seu corpo quando você vive em estresse crônico. Toda vez que você se estressa, seu corpo libera um hormônio chamado cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse e ele tem uma função importante em situações de perigo real. Ele te prepara para lutar ou fugir. O problema é que o seu corpo não sabe diferenciar um perigo real de um perigo imaginário. Então, quando você está estressada com a conta que não fechou, com a briga com o marido, com a cobrança no trabalho, com a preocupação com os filhos, seu corpo libera cortisol como se você estivesse sendo perseguida por um leão. E isso acontece o dia inteiro, todos os dias. E sabe o que o excesso de cortisol faz com você? Ele acelera o envelhecimento celular. Ele encurta os telômeros
que são as pontas dos seus cromossomos, responsáveis pela longevidade das suas células. Quanto mais curtos os telômeros, mais rápido você envelhece. E não é só isso. A cortisol em excesso também causa inflamação crônica no corpo, que está ligada a praticamente todas as doenças degenerativas, Alzheimer, doenças cardíacas, diabetes, câncer. Ele prejudica a qualidade do seu sono, o que por si só já é um fator enorme de envelhecimento. Ele aumenta a gordura abdominal, aquela gordura visceral que é a mais perigosa. Ele diminui sua libido, porque quando o corpo está em modo de sobrevivência, sexo não é prioridade. Ele prejudica sua memória, sua concentração, sua capacidade de tomar decisões. E ele literalmente muda a estrutura do seu cérebro, diminuindo o hipocampo, que é a área responsável pela memória e pelo controle emocional. Então, quando eu digo que o estresse crônico está te fazendo envelhecer mais rápido, não é exagero, é ciência. É o que os estudos mostram, é o que eu vejo no consultório todos os dias. Mulheres de 50 anos que parecem ter 60, 70 porque passaram décadas vivendo sob estresse constante, sem nunca parar para gerenciar isso. E o pior é que a gente normaliza o estresse, a gente acha que é normal viver assim, que todo mundo vive assim, que faz parte da vida moderna. Mas não é normal, minha querida. Não é saudável. E você não precisa aceitar isso como se fosse inevitável. Agora me diz uma coisa: quantas horas por semana você dedica para gerenciar seu estresse? Para fazer algo que realmente te acalma, que te reconecta com você mesma, que te tira desse modo de alerta constante. Se a resposta for 0 ou quase 0, você está em perigo. Porque o estresse não gerenciado não vai embora sozinho. Ele se acumula, ele cresce, ele se transforma em doenças físicas e mentais. E quando você perceber, pode ser tarde demais. Eu tive uma paciente, vou chamá-la de Regina, 53 anos, executiva bem-sucedida, sempre com a agenda lotada, sempre resolvendo problemas, sempre disponível para todo mundo. Ela veio ao meu consultório porque estava tendo crises de pânico. Ela me disse: doutor, eu não entendo o que está acontecendo. Eu sempre fui forte, sempre dei conta de tudo e agora, de repente, meu corpo está me traindo. E eu expliquei para ela que o corpo dela não estava traindo, o corpo dela estava gritando. Estava dizendo: chega, eu não aguento mais. E as crises de pânico eram a forma que o corpo encontrou de forçar ela a parar. Quando a Regina começou a gerenciar o estresse dela, quando ela começou a incluir na rotina práticas de autocuidado, de relaxamento, de conexão consigo mesma, as crises de pânico desapareceram. Ela não precisou de medicação pesada, não precisou se afastar do trabalho. Ela só precisou aprender a ouvir o corpo dela e a dar o que ele estava pedindo. Descanso, presença, cuidado. Então, o primeiro hábito que você precisa mudar urgentemente é esse: parar de viver em estresse crônico não gerenciado. E como você faz isso? Não é complicado, mas exige comprometimento. Você precisa incluir na sua rotina todos os dias práticas que reduzem o cortisol e ativam o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema de relaxamento do corpo. Pode ser meditação, pode ser yoga, pode ser uma caminhada na natureza, pode ser respiração consciente, pode ser terapia, pode ser dançar, pode ser pintar, pode ser qualquer coisa que te tire do modo de alerta e te coloque no modo de presença. E olha, eu sei que você pode estar pensando: ah, mas eu não tenho tempo para isso. E eu te digo, você não tem tempo para não fazer isso. Porque se você não fizer, você vai acabar tendo que parar de qualquer jeito. Só que de uma forma muito pior, com uma doença, com um colapso, com a depressão severa. Então é melhor você escolher parar agora de forma consciente e preventiva do que ser forçada a parar depois, quando o estrago já estiver feito. E aqui vai uma verdade que pode te libertar.
Você não precisa fazer tudo. Você não precisa ser perfeita. Você não precisa agradar todo mundo. Você não precisa estar disponível 24 horas por dia. Você tem o direito de dizer não. Você tem o direito de ter limites. Você tem o direito de priorizar sua saúde mental e física. E quando você começa a exercer esses direitos, quando você começa a estabelecer limites saudáveis, algo mágico acontece. As pessoas se adaptam. Elas aprendem a respeitar seu espaço, seu tempo, suas necessidades e você finalmente consegue respirar. Agora vamos ao segundo hábito maldito. E esse aqui é tão comum, tão socialmente aceito, que você provavelmente nem percebe que está fazendo. O segundo hábito que está te fazendo envelhecer mais rápido é a negligência com sono. E quando eu falo negligência com sono, não estou falando só de dormir poucas horas, embora isso seja um problema enorme. Estou falando de não respeitar a qualidade do seu sono, de não criar uma rotina de sono saudável, de tratar o sono como se fosse algo secundário, algo que você faz só quando sobra tempo. Deixa eu te contar uma coisa que vai te chocar. A privação crônica de sono é tão prejudicial quanto fumar um maço de cigarro por dia. Isso mesmo. Se você dorme menos de 7 horas por noite, de forma consistente, você está causando no seu corpo o mesmo nível de dano que um fumante crônico. E os estudos comprovam isso de forma inequívoca. A falta de sono está associada à obesidade, diabetes, doenças cardíacas, demência, depressão, ansiedade, enfraquecimento do sistema imunológico e, claro, envelhecimento precoce. Sabe por que chamam de sono da beleza? Porque é durante o sono que o corpo faz a maior parte dos processos de reparação celular. É durante o sono que a pele se regenera, que o cérebro elimina toxinas, que os músculos se recuperam, que os hormônios se equilibram. Quando você não dorme o suficiente, ou quando a qualidade do seu sono é ruim, todos esses processos ficam comprometidos e o resultado você vê no espelho: olheiras profundas, pele sem viço, rugas mais marcadas, expressão cansada. Mas o que você não vê é o que está acontecendo por dentro. Inflamação crônica, desequilíbrio hormonal, acúmulo de proteínas tóxicas no cérebro que podem levar ao Alzheimer, enfraquecimento do sistema imunológico. E tem mais: a privação de sono afeta diretamente seus hormônios da fome. Quando você não dorme bem, seu corpo aumenta a produção de grelina, que é o hormônio que te dá fome, e diminui a produção de leptina, que é o hormônio que te dá saquededia. Por isso que quando você está cansada, você tem vontade de comer carboidratos, doces, comidas pesadas. Seu corpo está tentando compensar a falta de energia com comida e aí você ganha peso, se sente pior ainda, dorme ainda pior e entra num ciclo vicioso terrível. Eu atendi uma paciente, vou chamá-la de Sônia, 55 anos, que veio ao consultório porque estava ganhando peso de forma inexplicável. Ela me disse que estava comendo igual, fazendo exercício, mas o peso só aumentava. Quando eu perguntei sobre o sono dela, ela disse: "Ah, doutora, eu durmo umas 5, 6 horas por noite. Sempre foi assim. Eu não preciso de muito sono." E eu expliquei para ela que o corpo dela precisava sim, e que a falta de sono estava sabotando todos os esforços dela para emagrecer. Eu pedi para ela fazer um experimento. Durante um mês, ela ia priorizar o sono, ia dormir mais cedo, ia criar uma rotina de sono, ia tratar o sono como se fosse tão importante quanto a alimentação e o exercício. E sabe o que aconteceu? Em um mês, a Sônia perdeu 4 quilos sem mudar nada na alimentação ou no exercício, só porque ela começou a dormir melhor. E não foi só o peso. Ela me disse que estava com mais energia, mais disposição, mais clareza mental, mais paciência, mais feliz, tudo porque ela finalmente deu ao corpo dela o que ele estava pedindo há anos: sono,
de qualidade. Então, se você está dormindo mal, se você está dormindo pouco, se você acorda cansada mesmo depois de dormir, você precisa tratar isso como prioridade urgente. Porque a cada noite que você dorme mal, você está envelhecendo mais rápido, você está aumentando seu risco de doenças graves, você está diminuindo sua qualidade de vida. E você está perdendo a oportunidade de acordar todos os dias se sentindo renovada, energizada, pronta para viver plenamente. E aqui vai uma pergunta que eu quero que você reflita. Por que você não está dormindo bem? É porque você fica até tarde vendo televisão, mexendo no celular, navegando nas redes sociais? É porque você está tão ansiosa, tão preocupada, que não consegue desligar a mente? É porque você não tem uma rotina de sono, então seu corpo não sabe quando é hora de dormir? Seja qual for o motivo, você precisa identificar e você precisa mudar, porque o sono não é negociável, não é algo que você pode compensar no fim de semana, não é algo que você pode deixar para depois. Seu corpo precisa de sono todos os dias, de forma consistente, com qualidade. E olha, eu sei que pode parecer impossível mudar esses hábitos, principalmente se você já vive assim há anos, há décadas. Mas eu te garanto que é possível. Eu já vi centenas de mulheres transformarem suas vidas simplesmente mudando a relação delas com o estresse e com o sono. E não é sobre fazer mudanças radicais da noite para o dia. É sobre começar pequeno, mas começar agora. É sobre fazer escolhas conscientes todos os dias que te aproximam da mulher que você quer ser. Agora eu quero te dar algumas estratégias práticas, algumas ferramentas que você pode começar a usar hoje mesmo para reverter esses hábitos e começar a rejuvenescer de dentro para fora. Porque sim, minha querida, é possível reverter o envelhecimento precoce. É possível recuperar sua vitalidade, sua energia, seu brilho, mas você precisa agir agora. Quanto mais você espera, mais difícil fica. Vamos começar com o gerenciamento do estresse. A primeira coisa que você precisa fazer é identificar suas fontes de estresse. Pega um papel e uma caneta e faz uma lista de tudo que te estressa. Pode ser relacionamento, trabalho, finanças, saúde, família, qualquer coisa. Só de colocar no papel, você já vai ter mais clareza sobre o que está te consumindo. E aí, para cada fonte de estresse, você vai se perguntar: isso é algo que eu posso mudar? Se a resposta for sim, você faz um plano de ação. Se a resposta for não, você precisa aprender a aceitar e a soltar, porque ficar remoendo algo que você não pode mudar só te desgasta sem nenhum benefício. A segunda estratégia é incluir na sua rotina diária pelo menos 20 minutos de uma prática que ativa o sistema nervoso parasimpático. Pode ser meditação. E olha, meditação não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo pensa. Você não precisa sentar em posição de lótus e esvaziar a mente. Meditação pode ser simplesmente sentar num lugar tranquilo, fechar os olhos e focar na sua respiração por alguns minutos. Pode ser fazer uma respiração consciente, tipo a respiração 4-7-8, que é inspirar por 4 segundos, segurar por 7, expirar por 8. Essa respiração ativa imediatamente o sistema de relaxamento do corpo. Pode ser fazer yoga, pode ser caminhar na natureza prestando atenção nos sons, nas cores, nos cheiros. Pode ser tomar um banho quente com música relaxante. O importante é que seja algo que te tire do modo de alerta e te coloque no modo de presença. A terceira estratégia é aprender a dizer não. Eu sei que isso é difícil, principalmente para nós mulheres que fomos criadas para agradar, para cuidar, para estar sempre disponíveis, mas você precisa entender que toda vez que você diz sim para algo que você não quer fazer, você está dizendo não para si mesma. Você está colocando as necessidades dos outros acima das suas. E isso tem um custo altíssimo. Então começa a praticar o não
Não precisa ser um não agressivo, pode ser um não gentil, mas firme. Pode ser eu adoraria te ajudar, mas agora não é um bom momento para mim. Ou eu preciso priorizar outras coisas no momento. As pessoas vão entender, e se não entenderem, o problema é delas, não o seu. A quarta estratégia é criar limites claros entre trabalho e vida pessoal. Se você trabalha em casa, isso é ainda mais importante. Você precisa ter um horário para começar e um horário para terminar. E quando terminar, você desliga. Você não fica checando o e-mail, não fica resolvendo problema de trabalho, você se desconecta e se conecta com você mesma, com sua família, com seus prazeres. E se você trabalha fora, a mesma coisa. Quando você sai do trabalho, você deixa o trabalho lá. Você não traz os problemas para casa. Você não fica pensando nisso o tempo todo. Você se permite descansar, se permite estar presente no momento. A quinta estratégia é buscar apoio profissional se você sentir que não está dando conta sozinha. Fazer terapia não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência emocional. É reconhecer que você precisa de ajuda para processar suas emoções, para entender seus padrões, para desenvolver ferramentas de enfrentamento mais saudáveis. Eu sou psiquiatra, eu faço terapia, porque eu sei o valor disso. Eu sei que ter alguém para te ouvir sem julgamento, para te ajudar a enxergar seus pontos cegos é transformador. Agora vamos falar das estratégias práticas para melhorar seu sono, porque isso é tão importante quanto gerenciar o estresse. A primeira coisa que você precisa fazer é estabelecer uma rotina de sono consistente. Isso significa ir para a cama e acordar no mesmo horário todos os dias, inclusive nos fins de semana. Eu sei que parece chato, mas o seu corpo funciona com base em ritmos circadianos, que são ciclos de aproximadamente 24 horas. Quando você mantém uma rotina consistente, você está sinalizando para o seu corpo quando é hora de dormir e quando é hora de acordar. E isso facilita muito a qualidade do sono. A segunda estratégia é criar um ritual de sono, algo que você faz todas as noites antes de dormir e que sinaliza para o seu corpo que está chegando a hora de descansar. Pode ser tomar um chá calmante, pode ser ler algumas páginas de um livro, pode ser fazer alguns alongamentos suaves, pode ser escrever num diário, pode ser fazer uma meditação guiada. O importante é que seja algo relaxante e que você faça de forma consistente. A terceira estratégia é transformar seu quarto num santuário do sono. Isso significa que seu quarto precisa ser escuro, silencioso, fresco e confortável. Investe em cortinas Blesaco. Se precisar, usa tampão de ouvido se tiver barulho. Mantenha a temperatura entre 18 e 21 graus, que é a temperatura ideal para dormir. E, por favor, tira a televisão do quarto. O quarto é para dormir e para ter intimidade, não para ver televisão. A quarta estratégia, e essa aqui é crucial, é desligar as telas pelo menos 1 hora antes de dormir. A luz azul emitida por celulares, tablets, computadores e televisões. Então, quando você fica mexendo no celular até a hora de dormir, você está literalmente sabotando seu sono. Eu sei que é difícil, eu sei que você quer checar as redes sociais, quer ver as notícias, mas você precisa escolher. Você quer ter um sono de qualidade ou você quer ficar rolando o feed do Instagram? Porque as duas coisas ao mesmo tempo não dá. A quinta estratégia é cuidar do que você come e bebe antes de dormir. Evita a cafeína depois das 3 da tarde, porque a cafeína tem uma meia-vida de 5 a 6 horas. Então, se você toma café às 5 da tarde, metade da cafeína ainda vai estar no seu sistema, às 11 da noite. Evita álcool também, porque, embora o álcool te deixe sonolenta inicialmente, ele prejudica a qualidade do sono, especialmente a fase REM,
que é a fase mais restauradora, e evita refeições pesadas muito perto da hora de dormir, porque a digestão pode atrapalhar o sono. A sexta estratégia é fazer exercício físico regularmente, mas não muito perto da hora de dormir. O exercício melhora muito a qualidade do sono, mas se você fizer exercício intenso muito perto da hora de dormir, pode ter o efeito contrário, porque deixa você muito energizada. Então, o ideal é fazer exercício de manhã ou no início da tarde. E aqui vai uma dica de ouro que mudou a vida de muitas pacientes minhas. Se você acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir, não fica na cama rolando de um lado para o outro, se estressando porque não consegue dormir. Levanta, vai para outro cômodo, faz algo relaxante com pouca luz até sentir sono de novo e aí volta para a cama. Porque se você ficar na cama acordada, seu cérebro começa a associar a cama com ficar acordada, e isso piora a insônia. Agora, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Essas estratégias que eu te dei não são sugestões opcionais. Não são coisas que seria legal você fazer se tiver tempo, são ferramentas essenciais para você recuperar sua saúde, sua vitalidade, sua vida. E eu sei que pode parecer muito. Eu sei que você pode estar pensando que não vai dar conta de implementar tudo isso. Mas você não precisa fazer tudo de uma vez. Começa com uma coisa. Escolhe a estratégia que mais faz sentido para você agora e começa por ela. E quando essa estratégia virar hábito, você adiciona outra. E assim você vai, passo a passo, transformando sua vida. E olha, eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te dito antes. Você merece se sentir bem. Você merece ter energia. Você merece acordar todos os dias animada para viver. Você merece se olhar no espelho e gostar do que vê. Você merece ser desejada, ser admirada, ser valorizada. Não porque você é perfeita, não porque você faz tudo certo, mas simplesmente porque você existe. Porque você é uma mulher incrível, que já passou por tanta coisa, que já superou tantos desafios, que já cuidou de tanta gente. E agora chegou a hora de você cuidar de você. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Quando você começa a se cuidar de verdade, quando você começa a se priorizar, algo mágico acontece. Você começa a atrair coisas melhores para a sua vida. Você começa a se relacionar de forma mais saudável. Você começa a fazer escolhas mais alinhadas com quem você realmente é. Você começa a se sentir mais confiante, mais segura, mais poderosa, e as pessoas ao seu redor percebem isso. Elas percebem que tem algo diferente em você, que você está mais viva, mais presente, mais radiante. Eu tive uma paciente que me disse algo que me marcou muito. Ela disse: doutora, eu passei 50 anos da minha vida tentando ser o que os outros esperavam de mim. E agora, finalmente, eu estou aprendendo a ser quem eu quero ser. E sabe o que é incrível? As pessoas estão gostando mais de mim agora do que quando eu estava tentando agradar todo mundo. Porque agora eu sou autêntica. Agora eu sou verdadeira. E isso é atraente, isso é magnético. Então eu quero te fazer um convite. Um convite para você parar de viver no piloto automático, para você parar de se colocar em último lugar, para você parar de aceitar esses hábitos que estão te destruindo aos poucos e começar a fazer escolhas conscientes, escolhas que te aproximam da mulher que você quer ser. Porque você tem o poder de mudar sua história, você tem o poder de reverter o envelhecimento precoce. Você tem o poder de recuperar sua vitalidade, sua energia, seu brilho. E olha, eu não estou dizendo que vai ser fácil. Mudar hábitos nunca é fácil, especialmente hábitos que você mantém há anos,
há décadas. Vai ter dia que você vai querer desistir. Vai ter dia que você vai achar que não está valendo a pena. Vai ter dia que você vai voltar para os velhos padrões. E tudo bem, faz parte do processo. O importante é que você não desista de você. O importante é que você continue tentando, continue se esforçando, continue acreditando que você merece coisa melhor. E sabe por que eu tenho tanta certeza de que você consegue? Porque você já provou para si mesma tantas vezes que você é capaz de coisas incríveis, você já passou por situações difíceis e sobreviveu. Você já enfrentou desafios que pareciam impossíveis e superou. Você já demonstrou uma força, uma resiliência, uma coragem que muita gente nem imagina que você tem. Então, se você conseguiu tudo isso, você consegue cuidar melhor de você. Você consegue mudar esses 2 hábitos que estão te fazendo mal. Você consegue se transformar na melhor versão de si mesma. E aqui vai uma verdade que eu aprendi ao longo dos meus 30 anos de carreira. Nunca é tarde para começar. Não importa quantos anos você tem, não importa quanto tempo você está vivendo de forma autodestrutiva, não importa quantos erros você já cometeu, você pode começar de novo agora. Você pode fazer escolhas diferentes a partir de hoje. Você pode se reinventar quantas vezes forem necessárias, porque você não é suas escolhas passadas. Você não é seus erros. Você não é seus fracassos. Você é uma mulher em constante evolução, em constante crescimento. E olha, eu quero te contar uma coisa sobre mim. Eu também já passei por momentos de negligência comigo mesma. Eu também já priorizei o trabalho, os pacientes, as responsabilidades e deixei minha saúde de lado. E eu paguei o preço. Eu tive crises de estresse. Eu tive momentos em que me olhei no espelho e não gostei do que vi, e foi nesses momentos que eu entendi na pele o que eu sempre falava para os meus pacientes. Você não pode cuidar de ninguém se você não cuidar de si mesma primeiro. E foi aí que eu fiz mudanças radicais na minha vida. Eu estabeleci limites no trabalho. Eu comecei a priorizar meu sono. Eu comecei a fazer terapia regularmente. Eu comecei a meditar todos os dias. Eu comecei a fazer exercício. Eu comecei a dizer não para coisas que não me serviam mais. E sabe o que aconteceu? Minha vida mudou completamente. Eu me tornei uma profissional melhor, uma pessoa melhor, uma mulher mais feliz, mais saudável, mais realizada. E se eu conseguir, você também consegue. Então agora eu quero que você faça uma coisa. Eu quero que você pare por um momento, respire fundo e faça um compromisso consigo mesma. Um compromisso de que a partir de hoje você vai começar a se tratar com o respeito, o cuidado, o amor que você merece. Um compromisso de que você vai parar de aceitar esses hábitos que estão te destruindo. Um compromisso de que você vai fazer pelo menos uma coisa todos os dias que te aproxima da mulher que você quer ser. E eu quero que você saiba que você não está sozinha nessa jornada. Tem milhares de mulheres aqui nessa comunidade que estão passando pela mesma coisa que você, que estão lutando as mesmas batalhas, que estão buscando as mesmas transformações, e juntas a gente é mais forte. Juntas a gente se apoia, se inspira, se motiva. Então fica aqui com a gente, continua acompanhando o canal, participa nos comentários, compartilha a sua história, porque quando a gente se abre, quando a gente se conecta, a gente cresce. E olha, antes de eu terminar, eu quero te dar mais algumas dicas práticas que podem fazer toda a diferença na sua jornada de rejuvenescimento. Porque não é só sobre gerenciar o estresse e melhorar o sono. Embora essas sejam as 2 bases fundamentais, tem outras coisas que você pode fazer que vão potencializar ainda mais seus resultados. A primeira coisa é cuidar da sua alimentação. E quando eu falo alimentação,
Não estou falando de dieta restritiva, não estou falando de contar calorias, não estou falando de se privar de tudo que você gosta. Estou falando de nutrir seu corpo com alimentos de verdade, alimentos que te dão energia, que te dão vitalidade, que te dão saúde. Isso significa priorizar alimentos naturais, integrais, ricos em nutrientes. Significa comer mais vegetais, mais frutas, mais proteínas de qualidade, mais gorduras boas. Significa diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados, cheios de açúcar, cheios de conservantes, cheios de substâncias que o seu corpo não reconhece como comida. E olha, tem um nutriente específico que é fundamental para a saúde da mulher na nossa faixa etária, que é o ômega 3. O ômega 3 é uma gordura essencial que tem propriedades anti-inflamatórias poderosas. Ele melhora a saúde do cérebro, melhora a saúde cardiovascular, melhora a saúde da pele, melhora o humor, melhora a memória. Você encontra ômega 3 em peixes gordos como salmão, sardinha, atum e também em sementes de linhaça, sementes de chia, nozes. Então inclui esses alimentos na sua dieta regularmente. Outra coisa importante é a hidratação. A maioria das mulheres vive desidratada e nem percebe. E a desidratação causa uma série de problemas: fadiga, dor de cabeça, pele seca, constipação, dificuldade de concentração. Então bebe água, minha querida, pelo menos 2 litros por dia. E se você não gosta de água pura, adiciona uma rodela de limão, umas folhas de hortelã, umas fatias de pepino, mas bebe água. A segunda coisa é cuidar da sua saúde hormonal, porque nessa fase da vida, com a aproximação da menopausa ou já na menopausa, os hormônios ficam completamente desregulados. E isso afeta tudo: o sono, o humor, o peso, a libido, a energia, a pele, o cabelo. Então é fundamental que você faça um acompanhamento médico adequado, que você faça exames hormonais regularmente e que você discuta com seu médico as opções de tratamento, que podem incluir reposição hormonal, mudanças no estilo de vida. E aqui vai uma coisa que muita gente não sabe: a vitamina D é fundamental para praticamente tudo no corpo, e a maioria das pessoas tem deficiência de vitamina D. A vitamina D está envolvida na regulação do humor, na função imunológica, na saúde óssea, na prevenção de doenças cardiovasculares, na prevenção de câncer. Então faz um exame de vitamina D e, se estiver baixa, suplementa e toma sol, pelo menos 15 minutos por dia, sem protetor solar, nos horários adequados, porque o sol é a melhor fonte de vitamina D. A terceira coisa é cuidar das suas relações, porque relações tóxicas, relações que te drenam, relações que te fazem sentir mal, são fontes enormes de estresse e de envelhecimento. Então faz uma avaliação honesta das relações na sua vida. Quem são as pessoas que te fazem bem? Quem são as pessoas que te apoiam, que te inspiram, que te fazem rir, que te fazem sentir amada? Essas são as pessoas que você precisa cultivar, que você precisa priorizar. E quem são as pessoas que te fazem mal, que te criticam, que te diminuem, que te drenam? Essas são as pessoas que você precisa se afastar ou pelo menos estabelecer limites muito claros. E olha, isso inclui o relacionamento com seu marido, com seu companheiro. Se você está num relacionamento que não te faz feliz, que não te faz sentir valorizada, que não te faz sentir desejada, você precisa ter uma conversa honesta, você precisa expressar o que você está sentindo, que você está precisando, o que você está esperando. E se a pessoa não estiver disposta a mudar, se a pessoa não estiver disposta a investir na relação, você precisa se perguntar:
Eu quero passar o resto da minha vida assim, porque a vida é curta demais para você ficar numa relação que te faz infeliz. A quarta coisa é cuidar da sua mente. E isso significa continuar aprendendo, continuar se desafiando, continuar estimulando seu cérebro. Porque o cérebro é como um músculo. Se você não usa, você perde. Então, lê livros, faz cursos, aprende uma língua nova, aprende a tocar um instrumento, faz palavras cruzadas, joga jogos de lógica, faz qualquer coisa que te desafie cognitivamente, porque isso mantém seu cérebro jovem, ágil, saudável. E olha, uma coisa que eu recomendo muito para os meus pacientes é escrever. Escrever é terapêutico, é libertador, é esclarecedor. Pode ser um diário, pode ser poesia, pode ser cartas que você nunca vai enviar, pode ser qualquer coisa. O ato de colocar seus pensamentos e sentimentos no papel te ajuda a processar emoções, a ganhar clareza, a se conhecer melhor. A quinta coisa é cuidar da sua espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, não estou falando necessariamente de religião. Embora para muitas pessoas a religião seja uma fonte importante de conexão espiritual, estou falando de ter algo maior que você, em que você acredita, algo que te dá sentido, algo que te dá propósito. Pode ser a natureza, pode ser a arte, pode ser o serviço aos outros, pode ser qualquer coisa que te conecte com algo transcendente. Porque quando você tem essa conexão espiritual, você tem uma resiliência maior, você tem uma paz interior maior, você tem uma capacidade maior de lidar com as adversidades da vida. E a sexta coisa, e essa aqui é fundamental, é cultivar o prazer. Porque nós mulheres, especialmente nessa fase da vida, tendemos a nos privar de prazer. A gente acha que prazer é egoísmo, que prazer é superficialidade, que a gente não merece prazer. Mas isso é uma mentira. Você merece prazer. Você merece se divertir. Você merece fazer coisas que te fazem feliz, que te fazem rir, que te fazem sentir viva. Então faz uma lista de coisas que te dão prazer. Pode ser dançar, pode ser cantar, pode ser cozinhar, pode ser jardinagem, pode ser viajar, pode ser assistir um filme, pode ser tomar um vinho com as amigas, pode ser qualquer coisa. E aí você se compromete a fazer pelo menos uma coisa dessa lista todos os dias, porque o prazer não é luxo, é necessidade, é combustível para a alma. Agora, eu quero falar sobre uma coisa que muitas mulheres têm dificuldade de aceitar, mas que é absolutamente verdadeira. Você está na melhor fase da sua vida. Eu sei que a sociedade te diz o contrário. Eu sei que a sociedade te diz que você está velha, que você está ultrapassada, que você está invisível. Mas isso é mentira. A verdade é que você está mais sábia, mais experiente, mais confiante, mais autêntica do que nunca. Você já passou por tanta coisa, você já aprendeu tantas lições, você já superou tantos obstáculos, que agora você tem uma clareza, uma maturidade, uma profundidade que você não tinha aos 20, aos 30 anos. E sabe o que é mais interessante? Estudos mostram que a satisfação com a vida aumenta significativamente depois dos 50 anos. As mulheres nessa faixa etária reportam mais felicidade, mais satisfação, mais bem-estar do que mulheres mais jovens. Sabe por quê? Porque finalmente elas param de se importar tanto com o que os outros pensam. Finalmente elas começam a viver de acordo com seus próprios valores, seus próprios desejos, suas próprias verdades. Então, se você está nessa fase da vida e está se sentindo perdida, está se sentindo insegura, está se sentindo invisível, eu quero te dizer, isso é temporário. Isso é só uma fase de transição. E do outro lado dessa transição tem uma versão de você que é mais
poderosa, mais livre, mais plena do que você jamais imaginou. Mas você precisa atravessar essa transição. Você precisa fazer o trabalho interno, você precisa se reconectar com você mesma, você precisa se redescobrir. E olha, uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes: a beleza não tem idade. A sensualidade não tem idade. O desejo não tem idade. Você pode ser uma mulher sexy, desejável, atraente aos 45, aos 55, aos 60, aos 70, aos 70, porque a verdadeira beleza, a verdadeira sensualidade vem de dentro, vem da confiança, vem da autenticidade, vem da conexão com o seu corpo, com sua essência, com sua feminilidade. E sabe o que é mais atraente numa mulher? Não é a pele perfeita, não são os cabelos impecáveis, não é o corpo de revista, é a energia que ela emana. É a forma como ela se move, como ela fala, como ela ri, como ela se relaciona com o mundo. É a presença dela. E isso, minha querida, isso você pode cultivar em qualquer idade. Então para de se comparar com mulheres mais jovens. Para de achar que você precisa competir com elas. Você não precisa. Porque você tem algo que elas não têm: experiência, sabedoria, profundidade. E isso é extremamente atraente. Isso é extremamente valioso. Então celebra, abraça isso, usa isso a seu favor. E olha, eu quero te contar uma história que ilustra perfeitamente isso. Eu tive uma paciente, 58 anos, divorciada há 3 anos, que veio ao consultório porque estava com medo de nunca mais encontrar alguém. Ela dizia: doutora, quem vai querer uma mulher da minha idade? Eu estou velha, eu estou fora do mercado. E eu disse para ela: você está olhando para a coisa errada. Você não precisa de alguém para te validar, para te completar. Você precisa se reconectar com você mesma, se redescobrir, se apaixonar por você de novo. E quando você fizer isso, quando você estiver irradiando essa energia de mulher plena, de mulher que se ama, de mulher que se valoriza, as pessoas vão ser naturalmente atraídas por você. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela começou a fazer terapia, começou a cuidar melhor dela, começou a fazer coisas que ela gostava, começou a se vestir de uma forma que a fazia sentir bonita, começou a sair, a socializar, a se divertir. E 6 meses depois, ela conheceu um homem incrível, que a valoriza, que a respeita, que a deseja. E ela me disse: doutora, eu nunca imaginei que eu poderia me sentir assim de novo. Eu me sinto mais viva, mais feliz, mais plena do que eu me sentia no meu casamento. Então você vê, nunca é tarde. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se reinventar. Nunca é tarde para ser feliz. Mas você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar que você merece coisa boa. Porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar por você. E agora, chegando ao final desse nosso encontro, eu quero te deixar com algumas reflexões. A primeira reflexão é: que mulher você quer ser daqui a 5 anos? Como você quer se sentir? Como você quer se ver? Que tipo de vida você quer estar vivendo? Visualiza isso, sente isso. E agora se pergunta: que escolhas eu preciso fazer hoje para me aproximar dessa visão? Porque o futuro é construído no presente. Cada escolha que você faz hoje está moldando quem você vai ser amanhã. A segunda reflexão é: o que você está disposta a deixar para trás? Que hábitos, que crenças, que relações, que padrões você precisa soltar para poder avançar? Porque às vezes a gente fica tão apegado ao que é familiar, mesmo que seja prejudicial, que a gente não consegue abrir espaço para o novo. Então identifica o que precisa ser deixado para trás e tenha coragem de soltar. A terceira reflexão é: o que você quer cultivar na sua vida? De qualidades, que experiências, que relações,
Que hábitos você quer desenvolver? Porque a vida não é só sobre eliminar o negativo, é também sobre cultivar o positivo, é sobre criar intencionalmente a vida que você quer viver. E a quarta reflexão, e talvez a mais importante, você está vivendo ou está apenas sobrevivendo? Porque tem uma diferença enorme entre as duas coisas. E sobreviver é acordar todo dia e cumprir as obrigações, fazer o que tem que ser feito, ir levando. Viver é acordar todo dia com entusiasmo, com propósito, com alegria. É estar presente, é saborear os momentos, é se conectar profundamente com as pessoas e com as experiências. Então, se você está apenas sobrevivendo, está na hora de mudar isso. Está na hora de começar a viver de verdade. E olha, eu sei que tudo isso pode parecer pode parecer assustador, pode parecer impossível, mas eu te garanto que não é. Eu já vi tantas transformações incríveis, tantas mulheres que estavam completamente perdidas e que conseguiram se reencontrar, se reinventar, se reerguer. E se elas conseguiram, você também consegue. Você tem tudo que precisa dentro de você. Você só precisa acessar isso. Você só precisa acreditar em você. Então, esse é o meu convite final para você. Pare de esperar. Pare de adiar. Pare de achar que você vai fazer isso quando tiver mais tempo, quando tiver mais dinheiro, quando os filhos saírem de casa, quando você se aposentar. Porque o momento é agora. A vida é agora. E cada dia que você adia é um dia que você perde. Então começa hoje. Começa agora. Faz uma escolha, por menor que seja, que te aproxima da mulher que você quer ser. E amanhã faz outra. E depois de amanhã faz mais uma. E assim, passo a passo, dia após dia, você vai transformar a sua vida. E lembra, você não está sozinha. Eu estou aqui, essa comunidade está aqui e a gente está torcendo por você. A gente acredita em você. A gente sabe do que você é capaz. Então vai lá e mostra para o mundo, mas principalmente mostra para você mesma do que você é feita. Mostra que você é uma mulher forte, resiliente, poderosa, capaz de qualquer coisa, porque você é. Você sempre foi. Você só precisa lembrar disso.